no qual a gente mais uma vez tem a oportunidade, né, de tentar seduzir o cidadão brasileiro a exorcizar a questão de ser um agiota, e sim de ser um homem, uma pessoa que invista na geração de riqueza. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato de ela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? Eu fui crescendo, eu me formei em contador, não é isso? Em 1958, em 1962 eu me formei em economia, e aí então eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós então fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, né? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? Até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro, no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Nada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões diferentes, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Médio e longo prazo, ele depende do sentimento, depende do foco que o camarada determina quando ele entra no mercado, quando ele se atreve a ingressar no mercado de valor. Cada um adentra o mercado em circunstâncias diferentes. Por exemplo, nós viemos cultuando uma taxa de juros de 2, 3,5%. Aqueles que estavam acostumados a aplicar na renda garantida se sentiram assim desprestigiados em termos de ganho. Então passaram a optar a direcionar seus recursos para a renda variável. Então, na realidade, o ingresso desses elementos que entraram no mercado quando a renda fixa estava baixinha, não foi porque talvez eles tivessem convencido
de que o segmento acionário era realmente uma estrutura que pudesse proporcionar bons resultados a médio e longo prazo. Eles interpretaram que o mercado talvez pudesse oferecer-lhes resultados no mesmo prazo que a poupança oferece. Perdeu 600 milhões? Eu não perdi nada. Sabe por quê? Porque eu não vendi. O camarada tem o sentimento de perda quando cai. Então, para mim, pouco interessa o patrimônio. O patrimônio ele é um instrumento que alimenta o meu ego, mas não o meu bolso. O que alimenta o meu bolso é o dividendo. E o dividendo também oscila. Oscila na razão direta que as empresas vão obtendo maiores ou menores lucros. A minha leitura de renda fixa era que ela não existe, porque se as pessoas forem fazer uma apuração daquilo que é a inflação dela, porque interpreta-se que o que o governo fala é a inflação de todos, e não é. Cada um tem a sua inflação. Então, se você chegar em janeiro e relacionar tudo aquilo que você precisa, tá certo? Tudo. Você vai ter o quê? Você vai ter um determinado valor. Se você pegar esse valor e aplicar na renda garantida, você vai chegar no fim do ano e você, pela aplicação, você vai ganhar 10%. Se você pegar o valor que você tinha disponível para comprar em janeiro e for comprar em dezembro, a diferença é mais ou menos, no mínimo 40%, 50%. Então, veja bem, se você colocou um valor para depois de um ano ser remunerado no máximo 10%, e aquele valor perdeu poder de compra de 50%, então você não ganhou nada. Você nem corrigiu o valor da moeda. Então isso aí é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque o cidadão brasileiro, ele foi seduzido ao longo do tempo e inclusive conduzido a ser um agiota. Está entendendo? Então o cidadão que aplica, que empresta o dinheiro, emprestar o dinheiro o que é? É um ato de agiotagem. Ninguém conseguiu me falar o que é a criptomoeda. E aí, se você conseguir, eu vou ficar feliz porque eu vou aprender. O celular não é a sua prioridade. Sua prioridade é a carteira de renda mensal. Aí você vai falar, não, aquilo não é a minha prioridade. Minha prioridade é isso. Então a prioridade, ela te ajuda muito. Se estabelecer uma prioridade, ela te ajuda a você se conduzir da maneira correta. E a maneira correta é você exercitar que posturas? Primeiro, a disciplina de você exercitar essa prioridade. E segundo, a paciência de você formar uma carteira. Eu já comprei ações há muitos anos atrás, né? Mas não porque não tenham sido coisas boas. Por exemplo, eu comprei ações de um banco chamado Banco Econômico, por influência de um amigo meu, que ainda é vivo, a gente se fala, né? Do Banco Nacional. E por livre e espontânea vontade minha, comprei ações do Banco Noroeste, que também não existe mais, Banco Bandeirantes, também não existe mais, Banco Bandeirantes de Investimento. É isso aí. O Banco Nacional quebrou, o Banco Econômico quebrou. E por incrível que pareça, quantos anos depois? 29 anos? Por aí. 29 anos, eu peguei meu dinheiro de volta. Como? Por quê? Porque o BTG comprou a estrutura e falou, olha, eu quero comprar dos acionistas. E eu vendi. Sorte. Porque você veja bem, eu nunca ia imaginar que o banco do Ayrton Senna ia ser fechado pelo governo. Né? Que o banco que tinha o maior acervo patrimonial, que era o Banco Econômico, também ia ser fechado pelo governo.
Entendeu? E outros bancos também. Teve um banquinho que eu me arrependi de ter feito. Ele chamava a gente, o apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. Como na bandeira está escrito Ordem e Progresso, então o apelido dele, esse daí eu perdi 10%. Mas eu nunca perdi nada no mercado. Sabe por quê? 99,9% do meu patrimônio foi oferecido pelas próprias empresas. Então o cidadão, ele não se deu conta que o que ele ganha de dividendo, se ele reinvestir o dividendo, o efeito multiplicador dele é substancialmente superior a ele reinvestir aquilo que ele ganha na renda fixa.